Então vamos orar, para a gente dar início a mais esse estudo. Deus, Senhor, nós estamos agradecidos por mais uma vez aqui estarmos, buscando aprender um pouco mais com os Teus ensinamentos, esclarecidos pelas luzes da doutrina espírita. Que o Senhor abençoe a todos nós aqui presentes, encarnados, desencarnados, extensivo, Senhor, estas suas bênçãos para as famílias também aqui representadas. Assim seja. Então, hoje vamos para a sabedoria, capítulo do livro Os Prazeres da Alma, do Espírito Hamed, psicografia do médium Francisco do Espírito Santo Neto. E é o sabedoria, segunda parte. Há séculos, os grandes pensadores e filósofos vêm nos ensinando que o autoconhecimento é a base primordial para alcançarmos a verdadeira sabedoria. Mas, para saber realmente quem somos, precisamos mergulhar nas profundezas do ser e buscar a sabedoria existente em nosso mundo íntimo. Se fomos criados por Deus e se Ele colocou em nós a sua marca, a ideia de Deus é inata no homem. Ao nascermos, já trazemos como herança a marca divina. A onipresença do Criador abrange todo o universo, manifestando-se em todas as suas criaturas e criações. Portanto, o passo fundamental para entrarmos em contato com o verdadeiro saber é tomarmos consciência de que Deus está em nós. Somos deuses em potencial, conforme a expressão evangélica. Ser sábio não se fundamenta apenas no grau de informação ou de conhecimento que temos sobre a vida terrena. Nem sempre indivíduos requintados e instruídos são portadores de senso íntimo bem desenvolvido ou de alto nível de discernimento. Não devemos confundir cultura ou instrução com sabedoria. Muitas pessoas cultas não são sábias, apesar de ostentarem um ar de superioridade intelectual. Não distinguir instrução de sabedoria é como não diferenciar diamantes de contas de vidro. A espiritualidade superior nos estimula a manter contato profundo e significativo com a nossa força interna, a fim de que possamos nos familiarizar com a voz da consciência. O saber implica a facilidade de elaborar ideias simples para explicar coisas aparentemente complexas, utilizando-se os recursos fecundos e inspirativos do universo interior. O conhecimento do sábio provém do mundo silencioso. É no silêncio que a introspecção enlaça o santuário da sabedoria. Quem mais conhece, menos alarde faz. Quem pouco conhece, faz muito estardalhaço. Precisamos adquirir o hábito de dedicar algum tempo ao silêncio da meditação, uma vez que o olho interior nos proporciona inúmeras formas de percepção, nós próprios, o mundo, a natureza e Deus, enfim, ver o fundo e não apenas a superfície das coisas. A sabedoria está igualmente ligada à forma como notamos a sutileza do mecanismo cíclico que move o universo. Nele, tudo obedece a um ritmo natural. A raiz de nossa evolução corporal / espiritual está fincada nas íntimas relações com a natureza. Se nos observarmos mais atentamente, veremos que somos parte dela. O fluxo da vida faz com que tudo se realize num reciclar constante e periódico. Nos pequenos seres, ela repete, em menor escala, o magnífico e imensurável movimento cósmico. Na Terra, como em toda a criação, tudo é submetido a movimentos alternados, desde as marés, as fases da Lua, as interações entre os organismos dos ecossistemas, a diversidade dos fenômenos meteorológicos, os biorritmos humanos e outras tantas coisas. Quando admitimos o conjunto das forças que movem e animam a evolução da vida, começamos a perceber o dinâmico e sábio processo da ritmicidade que existe dentro e fora de nós. O desenvolvimento evolutivo nos mostra que tudo se encadeia harmonicamente. Na questão 540 de O Livro dos Espíritos, obra básica do Espiritismo, encontramos a seguinte exposição: é assim que tudo serve, tudo se coordena na natureza,
desde o átomo primitivo até o arcanjo que, ele mesmo, começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, da qual vosso espírito limitado não pode ainda entender o conjunto. A ação do homem, desprovido de sabedoria, tende normalmente a modificar, de acordo com seus caprichos ou pontos de vista pessoais, a natureza que o cerca. Desse modo, as atitudes dele resultam num desgaste inútil de suas forças físicas e intelectuais e numa agitação desnecessária, sem qualquer possibilidade de atingir a meta pretendida. Ao contrário do homem sábio, que não se opõe à ação da natureza, mas entra em sintonia com ela, realizando e atuando em seu favor. A criatura humana intelectualizada desenvolve-se no sentido horizontal, enquanto a verdadeiramente sábia transcende no sentido vertical. O sábio é aquele que desenvolveu a capacidade sapiencial de comparar, avaliar e ponderar as ideias com a precisão dos cientistas, com a generosidade dos benfeitores, com a sensibilidade dos poetas, com o bom senso dos filósofos, com a naturalidade das crianças e com o desprendimento dos que amam sem condições. E aqui vamos, então, aos nossos comentários, a essa reflexão que o Hamed nos traz, Quando ele fala que grandes pensadores e filósofos, antigamente falavam isso, nós lembramos que Sócrates difundiu muito, pela Grécia Antiga, aquela frase: conhece-te a ti mesmo. Mas a frase completa é: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e os universos. E a frase não é de Sócrates. Na verdade, há uma lenda de que havia 7 sábios na antiga Grécia, e cada um desses 7 sábios, no templo, se não me engano, de Delfos, eles fariam uma inscrição. E o templo, com o tempo, ele ruiu. E só 2 inscrições ficaram. E uma delas, foi: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e os universos. E a outra que ficou, que também é de uma sabedoria imensa, é: nada em excesso. As outras 5 não ficaram porque o tempo caiu e não houve ali como reconhecer depois o que estava escrito. Então, desde a Grécia Antiga, Sócrates é lá, para 400 a.C., já se falava isso, da necessidade de nós buscarmos olhar para dentro de nós, de nós estarmos nos voltando nesse olhar, porque o olhar para fora, ele é enganoso. A gente olha para fora e o que nós vemos, fora de nós? Nós vemos pessoas, vemos pinturas, aqui, as paredes do prédio. Nós vamos lá fora, vamos ver os movimentos, mas e nós? Estamos olhando para nós tanto quanto nós estamos observando os movimentos que nós vemos, ouvimos, estão fora de nós? E para nós olharmos para nós, nós necessitamos de quê? Do que ele coloca aqui em outro trecho, de que o conhecimento do sábio provém do mundo silencioso. É no silêncio que a introspecção enlaça o santuário da sabedoria. É no silêncio que a gente se coloca na disposição do aprendizado, na meditação, dos estudos que nós realizamos e no estudo sobre nós próprios. Isso é muito interessante. Quando eu frequentava, por exemplo, a Ordem Rosa Cruz, tinha um processo ritualístico bem interessante, que é para fazer dentro da própria casa. Tinha um espelho em que a gente ficava ali, a se olhar. Então, o nosso reflexo no espelho dizia do quanto nós tínhamos que conhecer a nós mesmos. E esse rito ele era feito de uma penumbra, de 2 velas eram acesas. Então, ficava o nosso reflexo como que sendo uma sombra da gente. Isso remete à psicologia analítica de Carl Gustav Jung, que ele fala da sombra,
que é o nosso inconsciente pessoal, onde estão muitas coisas negativas que nós não queremos ver em nós. E aprofundar nisso realmente é difícil, porque ninguém quer olhar para si mesmo e ver o quão bom ainda não é, né? Ninguém quer olhar e ver isso. Ninguém quer saber que outra pessoa sabe de nossas negatividades. Nós queremos mais receber elogios de que somos bons, de que somos, boas pessoas. Isso é muito bom ouvir, né? Mas é bom nós reconhecermos, essas questões sombrias. E no exemplo de Chico Xavier, por exemplo, quando perguntava assim: Chico, sempre sou tão boa, e ele humildemente falava assim: vem morar comigo para você ver. Tipo assim, é na convivência que a gente conhece, não é convivendo que a gente vai conhecer profundamente ao outro, e vamos também identificar em nós o que o outro está sendo de inferno para mim. Lembrando de Sartre, o inferno são os outros. São os outros por quê? Porque o outro, quando me olha, me casta. O outro, quando me olha, não me permite fazer tudo que eu quero. Se eu estou sozinho, eu estou livre, entre aspas. A gente tem que seguir a nossa consciência também, mas o outro é castrador, o outro me poda, não posso fazer tudo que eu quero, porque eu também tenho que renunciar naquela frase, que a gente diz, o meu direito termina quando começa o direito do outro. Então o inferno são os outros. O Sartre falou nesse sentido. E aqui, o Hamed também fala do sábio, O sábio é aquele que desenvolveu a capacidade sapiencial de comparar, avaliar e ponderar as ideias com a precisão dos cientistas, mas não só dos cientistas, com a generosidade dos benfeitores, com a sensibilidade dos poetas, com o bom senso dos filósofos, com a naturalidade das crianças e com o desprendimento dos que amam sem condições. Aqui ele está falando do que no número 110 os espíritos, aqui é Kardec, na verdade, não foram nem os espíritos superiores aqui não, aqui Kardec colocou essa classificação com base no ensino dos espíritos superiores, no número 110 do Livro dos Espíritos, que ele fala assim: terceira classe, dos espíritos bons, espíritos de sabedoria. E o resumo, que ele coloca aqui: as qualidades morais da ordem mais elevada são o que os caracteriza. Sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Isso é difícil, porque essa classificação que Kardec deu aqui é anterior aos espíritos superiores. Depois dela já é espírito superior. E você sabe, quem aqui pode se colocar nessa qualidade sapiencial, Ter a generosidade dos benfeitores, o bom senso dos filósofos, a sensibilidade dos poetas, a naturalidade das crianças, o desprendimento dos que amam sem condições, avaliar, comparar e analisar conforme os cientistas. Essa é uma qualidade demais de uma pessoa só. Não é fácil nós encontrarmos uma pessoa assim. E aí o Hamed vai trazer, que o sábio, na verdade, é aquele que ele não tem a intelectualidade só para o campo horizontal, só para as questões aqui da matéria, mas ele pensa também verticalmente, ele pensa no espírito, ele pensa em espiritualidade, e se está caminhando na humanidade para isso. Nós temos aí o Dr. Alexander Moreira Almeida fazendo um trabalho belíssimo, de estudos que juntam fé e espiritualidade. Hoje o Conselho Federal de Medicina colocou a questão de se estudar cientificamente os impactos da espiritualidade, independente de religião, os impactos da pessoa que tem fé, daquele paciente que tem fé. Quais são os impactos disso na cura daquele paciente? Isso é muito importante,
Aqui nós temos o nosso amigo, o irmão Dr. Paulo Marcelo, um médico, né, que tem feito diversos vídeos. Vem olhar no Instagram dele lá, né, vamos fazer propaganda, Paulo Marcelo Oficial. Tem que fazer mesmo, que é coisa boa, né? Fazendo vídeos, deixa lá no WhatsApp, nos grupos pra gente, falando sobre a medicina e espiritualidade, né? Como que ele também aprendeu na experiência clínica dele, que o acolhimento, a empatia e a palavra do médico para o paciente, né, faz a cura. E os Kardec em Agentes falou em 1868. Muitas vezes, mais do que uma medicação, a palavra que o médico dá, o acolhimento, a empatia, cura, né, um doente. Então, isso é muito importante a gente estar avaliando. E outra coisa importante que o Hamed coloca aqui, que agora falar um pouquinho de ciência, mas de uma forma mais simples possível, né? Quando ele fala assim: se fomos criados por Deus e se Ele colocou em nós a sua marca, a ideia de Deus é inata no homem. Isso aqui hoje vai totalmente de encontro ao que a ciência diz. A ciência não diz que a ideia de Deus é inata no homem. Nem a ciência da neurociência, nem a ciência dos estudos sociais, ciências sociais. Não dizem que a ideia de Deus é inata no homem. Porém, em outro momento, o Hamed fala que Deus está em nós. E o que um neuropsicólogo e neurocientista como Jordan Grafman, que pesquisa, percebeu ao avaliar pessoas fazendo preces, falando sobre Deus, mesmo pessoas ateias que estiveram, né, inseridas no seio das suas famílias, em meios religiosos, que Deus é uma presença no cérebro delas. A ideia de Deus está lá. Elas querendo ou não querendo. Porque desde o momento que nós tenhamos sido expostos à ideia de Deus, ele fala assim: eu tenho fé e acredito que Deus está no cérebro de cada ser humano. Claro que ele está falando ainda de uma forma muito material, né? Ele está falando de Deus estar no cérebro devido a nós termos sido expostos à ideia de Deus. Então, assim, eu nasço numa família em que é cristã, que fala de Deus, eu fui exposto a essa ideia, todo mundo fala, eu captei isso é uma verdade para mim. Eu posso lá na frente ser um ateu, mas no meu cérebro está marcado, Deus. E aí a gente vai entender porque que tem ateu que no momento de desespero fala assim: graças a Deus. Porque Deus está ali marcado, é uma presença na vida dele, né? E quando a gente pega isso e coloca nessa visão que o Hamed fala assim: Deus está em nós. Mas não é o Hamed que está falando isso, não. Deus está em nós. Ele não está falando isso por ele só, não. Ele está falando isso lembrando de Jesus respondendo aos fariseus no Evangelho segundo João, no capítulo 10, versículos 35 a 36. Quando Jesus faz uma pergunta, na verdade faz duas perguntas, mas ele está fazendo perguntas que são afirmativas, porque ele está respondendo aos fariseus. Ele faz duas perguntas que são as seguintes: não está escrito na vossa lei, vós sois deuses? Não está escrito também na lei, vós sois filhos do Altíssimo? Isso é o Salmo 81, versículo 2. É isso que Jesus está citando. Então Jesus reafirma o que Davi falou lá nos Salmos: vós sois Deus, e todos vós sois filhos do Altíssimo. Nós não somos deuses em existência, nada disso. Em existência nós não somos. Senão eu ia falar, né? Mostruário, vai daqui para baixo. E com o poder da minha mente eu fazer ele. Que maravilha, né? Nem precisar carregar pilha. Mas nós não somos deuses em existência, mas nós somos deuses em essência. Nós somos deuses em gestação. O Espírito de João Fernandes fala isso. Nós somos deuses em gestação. Isto é, somos espíritos em evolução, caminhando para uma divindade, podemos dizer assim. Divindade no sentido aqui de pureza, caminhando para uma pureza. Não vamos nos tornar Deus, mas vamos ser espíritos tão bons, tão sábios,
né, que o Espírito Divino, e aí sim Deus, vai estar nos animando, como animou em Jesus Cristo. Jesus não era médium, segundo Kardec em A Gênese, de outros espíritos, né? Podia se comunicar com outros espíritos, e se comunicou no Tabor, no momento da transfiguração, com Moisés e Elias, ele se comunicou, né? Mas ele, quando falava, ele era o verbo, em grego é o logos, é o discurso, é a ação. Jesus ali era animado pelo Espírito Divino. Então os Espíritos superiores falaram a Kardec que Jesus era médium de Deus. Não que ele incorporasse Deus de modo algum, né? Mas ele estava tão afinado com o pensamento de Deus, que tem uma passagem que ele fala assim: eu e o Pai somos um. Tem uma outra passagem que ele fala para o apóstolo Filipe assim: Filipe, estás há tanto tempo comigo e não entendes ainda que quem vê a mim vê ao Pai? Mas não é ver Deus na figura, Jesus como Deus, deificar Jesus, não. É no sentido simbólico de que, olha, o que eu transmito pelo meu Pai. E Jesus se colocou abaixo de Deus também, quando ele fala assim: e ninguém sabe o dia e a hora, nem o Filho, só o Pai. Então Jesus não tinha a sabedoria divina de entender que dia que iria haver uma transformação crucial no mundo, na linguagem da época. Ninguém sabe, nem o Filho, só o Pai. Então ele mostra ali que eu estou abaixo de Deus, né? Ele deixa claro, não sou Deus. Porque se a gente deifica Jesus, transforma Jesus em Deus, o que acontece? Nós vamos justificar para a gente, mas Jesus era Deus. Como que eu posso seguir o exemplo dele? Ele não era um homem de carne e osso como eu. Ele era um Deus humanizado. Como um Deus, é óbvio, ele vai passar pelas situações que passou muito melhor que eu. Como que eu posso imitar um homem desse? Aí na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec vai fazer uma pergunta muito feliz: qual o homem que deve nos servir de guia e modelo? Os Espíritos superiores respondem com uma palavra: Jesus. Qual o homem que deve nos servir de guia e modelo? Quer dizer, qual o homem de carne e osso que deve ser guia e modelo, que a gente consegue realmente seguir, que devemos nos guiar pelas palavras dele? E eles respondem: Jesus. E aí a gente vê o quanto que, de maneira muito simples, né, os Espíritos superiores colocam para a gente o que a gente deve fazer, qual é o objetivo maior que nós temos aqui na Terra. Qual é o nosso objetivo maior? Olharmos para nós mesmos, para nós fazermos o nosso progresso espiritual. Todas as experiências que nós passamos na carne, todos os sofrimentos que nós vivenciamos, são aprendizados para nós. Muita gente pergunta assim: mas por que os animais sofrem? O espírita que não sabe responder isso não estudou a Gênesis, capítulo 3, o bem e o mal de Allan Kardec. Na verdade, segundo as estatísticas, 8% dos espíritas são que leram esse livro, né? Mas está lá, por quê? Que os seres se entredevoram entre eles mesmos, os animais. É só um instinto? Não, não é só um instinto, não. É o aprendizado na lei evolutiva também. Ali eles estão aprendendo a defender sua prole. Ali eles estão aprendendo a cooperar uns com os outros. Aí eles estão aprendendo a viver em grupo, a formar equipe, a fazer estratégias, a lei de cooperação. Eles estão criando alianças, eles estão dando tréguas. Documentários que inspiraram por nosso irmão Carlos Emanuel ali, que eu estava me achando um ser humano, e acima do animal, não sei o quê, mas não, ele me fez voltar para mim, para me entender que eu sou só um macaco inteligente.
Eu estou com essa visão. Nós, seres humanos, somos só macacos inteligentes. Na verdade, para mim, a verdade atual é essa. Se a gente olhar documentários como Primatas em Guerra, que está lá no YouTube, nós olharmos documentários na Netflix, são 4 episódios de 45 minutos, O Império dos Chimpanzés. Nós vamos ver antropólogos fazendo estudos com chimpanzés de Nigoku, e vamos ver as guerras entre eles, e nós vamos ver as ações entre eles, que não são muito diferentes dos nossos comportamentos, não. Eles só não têm as tecnologias que nós temos. Aí eu falei assim, somos macacos inteligentes. São espíritos inferiores. Não são espíritos humanizados, né? São espíritos inferiores. São espíritos que estão em crescimento ainda. Mas a gente tem um comportamento que realmente remete muito àqueles comportamentos de lá. Obviamente que existe uma diferença genética, né? Que é de 1,5% a 2% da genética do chimpanzé para nós. Só que isso parece muito pouco, mas dão milhões de genes no DNA que nos diferenciam deles e aí nos permitem, né, fazer o que nós fazemos, construir o que nós construímos, né? Então, quando eu falo assim, somos macacos inteligentes, mas claro que estamos muito além. Se a gente pensar no livro dos Espíritos, quando eles falam assim, falta muito para vocês chegarem a Deus, e vocês estão mais perto dos animais do que dos anjos, né? Isso a gente vê pelos atos, né? Muitas vezes muita crueldade que o ser humano chega a fazer. Porém, nós também temos a capacidade de irmos muito além dos animais, de amar aos próprios animais e amar a seres humanos, assim como Jesus nos ensinou a amar. E aí nós vemos exemplos de pessoas fazendo obras imensas, né? Tem um filme na Netflix que eu e a Bia assistimos, que a gente recomenda, Cabrinho. Fala da luta de uma mulher pela Igreja Católica, ela foi santificada, Francisca Xavier Cabrinho. Um filme muito bom, né? Tem Irmanduz lá também. Tem no YouTube, né? Divaldo Franco, Mensageiro da Paz Espiritual. Tem diversos filmes, né? Sobre Chico Xavier, documentários, né? Tem um filme sobre Gandhi. Então, assim, a gente pegar aí YouTube e colocar filmes sobre essas figuras, nós vamos encontrar lá, né? Tem o José Moscati, que já falamos aqui algumas vezes, e vamos ver como que é possível, né, transcender, ir além, né, alcançar esses estados aqui de espírito de sabedoria, né, de espíritos sábios, de espíritos superiores, né, e que a gente possa realizar esse desenvolvimento, né, um pouquinho que ele seja, né, já que se Deus está em nós, né, que nós possamos colocar a qualidade divina que nós carregamos para fora. E qual é a maior qualidade divina que nós podemos colocar para fora? Amor. Essa é a maior qualidade, né? E isso são as coisas mais simples. Hoje eu estava na lanchonete, acho que na casa aí, aquela lanchonete ali, de contar, tentador, né? O médico já está me recriminando. Tentador. Aí eu estou ali, comendo um salgadinho, tá? Sempre ali. Estou sempre ali, não. Estou sempre ali, não. Eu estou ali de vez em quando, não estou sempre ali, não. Aí, estou lá. Um salgadão. Aí comendo ali um pastel de forno, tá? Caiu um pedaço assim, né? Na mesa. Né? Aí eu, caiu aqui, né? Eu vou colocar ali, jogar na rua. Não tinha cachorrinho, que às vezes eu compro até um salgador, um animalzinho, né? Mas não tinha ali. Coisa linda que eu vi. Desceu um pardalzinho, foi lá, pegou o pedaço. Aí foi para a árvore, quando eu olhei, estava levando para os filhotinhos. Eu falei, olha só, né? Que aprendizado, né? Da repartição, que tantas vezes nós, seres humanos, no nosso egoísmo, não conseguimos repartir. Nós queremos só para a gente. Quando a gente ganha alguma coisa, e é meu. Quantas vezes, né, eu briguei quando adolescente, né,
que eu sempre fui gulosinho, não é à toa que eu sou gordinho, né? Com minhas irmãs, porque assim, quem mandou você comer o bolo? Quem mandou você comer isso? Esse aqui é meu. E aí eu também brigava, mas não respeitava. Um dia minha mãe veio chamar minha atenção porque eu tinha comido a metade de um tabuleiro de bolo, e como é que ela ia depois servir os vizinhos que ela tinha preparado o bolo para elas? Ela não ia servir bem. Então, às vezes, a gente vive esses egoísmos, né? Eu falei de uma fase minha da adolescência, mas quantos adultos também agem ainda assim? E às vezes com pequenas coisas, né? Coisas que nós podemos realmente estarmos compartilhando, né? Não dividindo. Então vamos encerrando, né? Deu o horário aqui, meia hora de estudo, para a gente orar e seguir para a segunda parte, antes de darmos alguns pequenos recados, né? Deus, nosso Pai, estamos agradecidos por esses momentos de estudos que aqui vivemos, esses momentos de reflexões, que nós possamos, Senhor, dentro da simplicidade que buscamos sempre, realizarmos esses atos de benemerência, de amor para com todos, que nós venhamos, Senhor, a buscar colocar para fora essa qualidade divinal que há em todos nós, o amor, com todos os seres, Senhor, da natureza, as plantas, os animais, os seres humanos, e tratar a todos com bondade, com paciência, com dignidade. Que essas bênçãos, Senhor, desses aprendizados estejam enraizando-se cada vez mais forte em nós na noite de hoje e nos dias subsequentes. Assim seja.